depois é a palavra atualizada por meio da homilia, depois é a palavra que se torna ou que se evidencia pela fé, na profissão de fé, e depois é a palavra que se transforma em oração, por meio da oração dos fiéis. E assim nós concluímos a primeira mesa, que é a mesa da palavra. E começamos então, com o canto e as ofertas, começamos o momento da segunda mesa, que é chamada mesa eucarística, ou a mesa do pão. A primeira parte da missa, nós iniciamos com o que nós chamamos, sugestivamente, de ritos iniciais. Os ritos iniciais. O que a gente precisa entender? Bom, cada coisa na celebração da Santa Missa, cada coisa no sacrifício de Cristo que nós celebramos de forma litúrgica, ela tem a sua importância e tem o seu sentido. Nada é feito por acaso. A gente não faz os gestos e os ritos porque, não sei, alguém pensou, alguém gostou, foi assim que se fez. Não. Cada rito, cada gesto, se torna um gesto ritualístico, Ou seja, não é um gesto isolado, mas é um gesto ritual, ou seja, é um gesto que, pela sua ritualidade, está falando de uma outra realidade que o transcende, E isso acontece demais, também na nossa vida cotidiana, também no nosso dia a dia, Há uma série de ritos que a gente criou, que a gente vive, Também na nossa convivência humana, nas relações humanas, há uma série de ritos, que mostra, afinal de contas, uma transcendência, algo que está para além simplesmente daquele gesto, tá bom? Nós vamos acompanhar, então, aqui o nosso primeiro slide, e o texto base que nós vamos utilizar é a Carta Pastoral de Dom Carlos, Discípulos Eucarísticos, do ano 2010, ele falava exatamente mergulhados no mistério da Eucaristia para sermos discípulos eucarísticos. E nesta ocasião, então, ele nos explicava a celebração parte por parte, certo? Bom, numa celebração é comum que a gente imagine, que o ato ou o ator, ou então a pessoa mais importante da celebração seja aquele que vai presidir a celebração. Mas é bom que a gente entenda que a celebração é constituída por todas as partes, por aquele que preside e por aqueles que celebram e por aqueles que, de alguma forma, por meio de um serviço, se colocam nesta disposição a serviço da comunidade. Então, a primeira coisa que a gente quer ver, olhar bem, antes do ministro que preside, antes dos ministros que servem de alguma forma, nós queremos olhar para a assembleia, da qual nós comumente fazemos parte. Somos uma assembleia que se reúne. Ora, quando a gente fala de assembleia, a gente já deve supor que ninguém está ali de uma forma individual. Toda a assembleia, ela é um ato de convocação. Só pode haver uma assembleia à medida que alguém convoca esta reunião, Uma vez convocada uma reunião, a gente pode chamá-la de assembleia, que é a reunião, a união, a comunhão entre os indivíduos que foram convocados por alguém. Então, o nome já é sugestivo, Assembleia. Isso já deve dispor o nosso espírito de que ninguém participa da missa de forma individual. E aí nós vamos ver aqui, naquilo que nos aponta o nosso bispo, nós vamos percebendo como, afinal de contas, essa consciência deve crescer e como é a importância desta assembleia, sempre presente. Vamos lá. Vamos acompanhar o nosso slide, Quem puder acompanhar, vamos lá. Diz assim: a assembleia se reúne. Primeiro, o objetivo dos ritos iniciais é o de despertar nos fiéis
que se reúnem no mesmo lugar, o sentido da comunhão entre eles. Então, para que existem os ritos iniciais da missa? Bom, esta é a importância que a gente deve guardar, né? Despertar nos fiéis que se reúnem no mesmo lugar o sentido da comunhão entre eles. Os ritos iniciais não é para alegrar o povo, para não sei o que mais, né? Porque a gente pode pensar mil coisas, né, sobre os ritos iniciais. Mas o rito inicial tem um único objetivo, né? Fazer com que o povo que está presente naquela assembleia, né, tome consciência do sentido de comunhão. Ou seja, que todos estão ali numa mesma disposição, buscando e participando de uma mesma ação, né? Que ninguém está ali de forma diferente. Todos entram no mesmo espírito, certo? Então, uma coisa importante que a gente deve lembrar é exatamente isso. Os ritos iniciais servem para despertar em nós a consciência de comunhão, de estar juntos, né? De estar ali no mesmo espírito, na mesma disposição, certo? Vamos lá. Desde que deixamos nossa casa e nos dirigimos para a igreja, o Espírito Santo realiza em nós a primeira transformação, né? Olha lá. Então, desde que a gente sai da nossa casa, é interessante porque assim, o Papa Francisco usava uma expressão que é muito bonita e talvez é preciso que a gente compreenda, que é a expressão primeirear. Deus sempre nos primeireia. É Ele que age por primeiro, né? Embora às vezes a gente pense que somos nós, que foi talvez uma atitude nossa, que talvez tenha sido uma escolha nossa, né? Mas, por exemplo, o que ele está querendo dizer aqui é que a verdade é que o fato de participar da Assembleia Eucarística Dominical, antes que uma decisão nossa, é uma decisão própria de Deus, né? Ou seja, ninguém pode participar desta Assembleia sem que seja atraído pelo Pai, né? E aqui ele diz assim, que já deixando a nossa casa, nos dirigimos para a igreja, o Espírito Santo, que é o agente da comunhão, já trabalhou no nosso coração para nos indicar, né, para nos levar a esta comunhão. Então, gente, olha a beleza da coisa, né? Só o fato da gente se determinar a sair da nossa casa, só a gente pensar em sair da nossa casa, a gente já deve ter a consciência de que foi o Espírito Santo quem trabalhou no nosso coração. É o Pai quem está nos atraindo, é o Pai quem nos chama. Só para que a gente, né, possa também entender um pouco da dinâmica, na nossa catedral, não sei se vocês sabem, há 3 torres, né? Há uma torre do Pai, a torre do Filho e a torre do Espírito Santo. A torre do Pai é aquela torre que comporta os 8 sinos da catedral. Então, toda vez que você olhar para cima na Catedral de Castanhal, né, e ver os sinos, aqueles sinos estão na torre do Pai. O simbolismo é muito simples, né? Por que os sinos estão na torre do Pai? Porque é o Pai quem chama os filhos para o banquete. Lembra do Evangelho que Nosso Senhor conta, né? Dizendo que o rei preparou o banquete e mandou os empregados irem chamar os convidados, né? Dizendo, vinde, o banquete está pronto. Por isso, é o Pai quem convida, quem convoca, quem reúne os filhos, né? Por isso é como se os sinos gritassem, falassem, convidassem, né? Chamassem-nos para aquela reunião. E isso desde o princípio, né, da tradição da igreja, quando os sinos eram utilizados, ele tem exatamente esta função, né? Tinha a função de chamar os fiéis para a reunião, para a grande assembleia, né? Então, é o Espírito que nos reúne, né? Por quê? Porque cada um está na sua casa, nos seus afazeres, no seu dia a dia, né? Uns distantes dos outros. E aí,
o Espírito Santo é aquele que vai nos conduzindo, nos chamando à comunhão. Cada um a partir da sua realidade, cada um a partir, das suas dificuldades, tarefas, de aquilo que talvez você mora lá de um lado, o outro mora lá do lado distante, vocês nem se conhecem, Mas o Espírito Santo costura esta comunhão de forma que você saindo da sua casa, o outro saindo da sua casa, se encontra numa forma de comunhão, todos juntos, Nunca separados, mas é o Espírito quem vai nos reunindo. Assim, o Espírito nos reúne ao redor de Cristo, nossa cabeça, tornando-nos seu corpo. Nós não somos um grupo religioso qualquer, uma associação filantrópica, uma instituição moral. Não nos reunimos por causa de simpatia ou por termos os mesmos ideais religiosos ou porque o Senhor... ou religiosos, desculpe. Então, veja lá, olha o que ele diz. Nós não nos reunimos por causa de simpatias, tá? Às vezes a gente pode até dizer que não vai para a igreja. Olha, isso daqui já é para nos ajudar, Que às vezes a gente diz que não vai para a igreja porque não simpatiza do fulano, porque antipatiza com o ciclano, E às vezes a gente acaba fazendo da Assembleia o lugar, onde em primeiro lugar se colocam as antipatias ou as simpatias, E isso é muito triste, porque isso é uma traição propriamente daquilo para o qual o Senhor está nos convocando. O Senhor nos convoca para uma comunhão com Ele. Não vamos porque gostamos do fulano ou do beltrano, não vamos porque gostamos ou não do padre, não vamos porque não gostamos ou não do bispo, não vamos porque não gostamos de A ou B, A verdade é que a ação do Espírito nos reúne em torno de Cristo, nossa cabeça. E vamos atraídos ao seu coração. Vamos atraídos à pessoa de Cristo, Então, não nos reunimos por causa de simpatia, nós não nos reunimos porque temos os mesmos ideais religiosos. Uma é a razão pela qual nós nos reunimos. Isso vale tanto para a Sagrada Eucaristia dominical, a missa, quanto também para a celebração da palavra, Tenho certeza que muitos de vocês já devem ter escutado isso, De modo especial, coordenadores de comunidades, coordenadores, de pastorais, também os ministros da palavra, da Eucaristia, já devem ter escutado, não vamos por causa disso, daquilo, do fulano, de A, de B, de C ou D, E comumente nos é dito, mas você não deve ir por causa do fulano, vá por causa de Cristo. E agora a gente está entendendo o porquê, Porque, afinal de contas, a ação primeira é do Espírito. E o Espírito, reunindo aqueles que estão dispersos, forma uma comunhão em Cristo Jesus, certo? Olha lá, ele diz, nós nos reunimos porque o Senhor nos convocou, nos chamou e nos reuniu em assembleia. Vamos ler novamente? Nós nos reunimos porque o Senhor nos convocou, nos chamou e nos reuniu em assembleia. Por isso que na Eucaristia, no momento antes da comunhão, normalmente o sacerdote eleva a hóstia consagrada, e diz essas palavras, felizes os convidados para a ceia do Senhor, Quando você escutar essa expressão, lembre-se disso, Onde reside a felicidade? Onde reside a bem-aventurança? A felicidade, a bem-aventurança, reside naqueles que tomaram consciência de que foram atraídos pelo Senhor, que foram chamados pelo Senhor, que foram convidados por Ele a participar do banquete que Ele mesmo prepara, Por isso, o participar da Eucaristia ou participar da palavra, aos domingos, deve estar sempre acima de qualquer gosto, de qualquer discórdia, de qualquer desavença. Participar da Eucaristia, convocados pelo Senhor, é
o mais alto, né? É o ápice da vida cristã, ou seja, aquilo que está mais alto. Porque se a gente deixa de participar da Eucaristia por essas questões, então significa que colocamos lá embaixo, né? Colocamos nossos gostos, nossas brigas, nossos desentendimentos e desavenças acima daquilo que deveria estar no topo, né? Então, o Senhor nos convoca, né? O Senhor nos convocou, nos chamou e nos reuniu Ele mesmo em assembleia, certo? Acredito que até aqui está muito claro, né? Se alguém depois tiver alguma dúvida, também com questões mais práticas dos ritos iniciais, podem perguntar, tá? Podem levantar a mão ou podem escrever se quiserem, tá? Fazer a pergunta, sempre aquilo que está direcionado a sempre a esta ideia da comunidade, da assembleia que se reúne, né? Vamos lá, continuando. A igreja é o povo dos convocados pelo Pai, né? Por isso, a igreja não pode se reunir senão nesta convocação, né? O Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 44, Jesus diz assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Por isso, se a igreja é o povo dos convocados pelo Pai, então não há outro que nos convoque a não ser o próprio Pai, né? Participar da Eucaristia é um dom inestimável, é você tomar a consciência de que Deus, nosso Pai, nos convocou. Ele mesmo nos chamou para ali estar, para ali se fazer presente. E diz: é Ele que deseja reunir a cada um de nós, diferentes pela formação ou pela condição social, como seus filhos na unidade. Na Eucaristia não há distinção. Na Assembleia não há distinção de classes, né? E isso foi uma superação muito grande, porque, não sei se vocês sabem, né? Mas na época, uma época atrás, se vocês vão nas igrejas, né, do começo, no Império Brasileiro, né, no Brasil Colônia e todas essas coisas, você vai ver como, né, nas igrejas mais antigas, por exemplo, se você vai em Ouro Preto, né, Rio de Janeiro, Salvador, nas igrejas mais antigas você vai ver que tinha a nave, a nave é o espaço onde fica a assembleia, né? A gente chama de nave da igreja, né? Existe o presbitério, que é exatamente o lugar mais elevado, onde fica o altar. É bom que a gente faça essas distinções, tá? O altar é a mesa, onde se celebra o sacrifício. O presbitério é o lugar onde está o presbítero e onde está o altar, né? Aquela parte mais alta. Presbitério, exatamente para fazer menção ao presbítero, é o lugar do presbítero, de onde ele preside. E a nave, né, da igreja, que é o lugar onde fica a assembleia, né? E depois tem o coro, onde ficam os cantores e tudo mais, certo? Então, antigamente havia uma separação, né? Até por classes. Então, havia a nave e lá no meio da nave havia um cercadinho, né? Lá na frente sentavam, né, as pessoas importantes, né, daquela época, né? Os condes, as condessas, né? Os senhores, essa coisa assim. Aí tinha uma portinha, né? Porque era também onde o padre passava para dar a Eucaristia, e depois daqui para trás tinha todo o povo, né? Que não tinha nenhuma nobreza nem nada, né? Bem como vocês vão perceber que haviam também janelas, né? Como se fossem pequenas sacadas para dentro da nave da igreja, né? Que era onde também ficavam as famílias mais importantes ainda, né? Participando da Eucaristia, para não se misturar lá embaixo, né? Mas isso tudo foi superado, graças a Deus, né? Porque a compreensão de povo de Deus que reúne-se por uma única razão, o Pai que reúne os filhos. Aqui não existe classe social, né?
Não existe, pode sentar um rico, pode sentar um pobre, pode sentar qualquer pessoa. Todos fazem parte da mesma assembleia, porque todos, diante de Deus, nosso Pai, somos filhos. A única condição que existe diante dos olhos de Deus é essa, né? Somos filhos, nada mais. Não existe filho rico, filho pobre, filho bonito, filho feio, filho, né? Não existe isso daqui. Existe filhos, pronto e acabou-se, né? Esta é a realidade diante de Deus, certo? Vamos lá continuar. A Eucaristia é um encontro dos discípulos de Jesus no mesmo lugar. É o que fala São Paulo escrevendo aos Coríntios na sua primeira carta, né, no capítulo 11, no versículo 20. No domingo, dia que é do Senhor, acontece esta reunião. Não podia ser diferente, né? O domingo é, por excelência, o dia mais importante. É o dia do Senhor ressuscitado. E ele lembra, né, que a expressão domingo vem de dominicus, da onde vem dominus, né? Tinha o dominus e a domina, né? Dominus é o senhor, a domina era a senhora da casa, né? Dominus era o senhor da casa. E domingo foi um termo cunhado da palavra dominus, ou dominicus, né? Daquilo que pertence a um senhor. Por isso, o domingo, que permaneceu com esse nome, né? Ele é o dia por excelência do Senhor, é o dia do Senhor, né? Traduzindo, domingo quer dizer o dia do Senhor. Isto é, o Senhor é o Cristo ressuscitado, né? É o dia que nós celebramos o Senhor ressuscitado no meio do seu povo. Domingo é o dia por excelência, é o dia da comunidade, é o dia do Senhor ressuscitado. Por isso, a importância de participar da Eucaristia, se não da Eucaristia, pelo menos da celebração da palavra, em dia de domingo. E é bom ressaltar que nenhuma outra celebração de quaisquer outros dias pode substituir o domingo, certo? Ah, eu não vou no domingo, né? Já escutei uma vez, né? Não aqui, né? Mas já escutei por aí. Olha, padre, eu não vou no domingo, porque não sei o que mais, né? Mas dia de terça eu não falto a novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, né? Eu disse, puxa, que tristeza para Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, né? Porque ela certamente ficaria mais feliz se você compreendesse, juntamente com todos os seus irmãos, que a comunhão, por excelência, como um dia que é estabelecido, se dá no dia de domingo, certo? Então, gostaria de lembrar que o domingo não é dia substituível, tá? E constitui, tá? Para aqueles que têm a possibilidade, constitui. Para aqueles que se ausentam da Assembleia Dominical aos domingos, constitui-se um pecado grave. É bom lembrar disso também, tá? Porque no nosso tempo, na nossa era, né, onde nada mais é pecado, parece que também o dia do Senhor vai passando despercebido e parece que não é uma coisa muito grave, não. É um pecado grave, tá? Faltar o domingo é um pecado grave. Se você tem a possibilidade de participar da Eucaristia, precisa participar da Eucaristia. Se não tem a possibilidade, participe da celebração da palavra e também da Santa Comunhão, né? Fora isso, você só está dispensado da participação no domingo caso você esteja doente, caso você esteja cuidando de uma pessoa doente, na qual você não possa realmente se ausentar, ou se você tiver morrido, né? Aí, se você tiver morrido, não precisa ir para o domingo, não. Pode ficar em casa mesmo, né? Para não assustar ninguém, né? Um morto já foi para a missa no dia de domingo. Então, para dizer, né? Outra qualquer desculpa não é desculpa para se ausentar no dia de domingo, tá? Todos devem participar sempre no domingo. Bom, vamos lá, continuando. Então, daí vem, né, o nome, domingo, dia do Senhor. Por isso, os novos crentes vivem observando o dia do Senhor, né? Isso é um relato que Santo Inácio de Antioquia faz, né? Logo no início do século da era cristã.
A observância fundamental do cristão é a ceia do Senhor. O Senhor se manifesta a nós, reunidos no mesmo lugar, como vivente, oferecendo-nos os seus bens. Além da sua palavra e do seu corpo, nos oferece o dom de nos reunir na comunidade que lhe pertence, de modo que nos tornamos um em Cristo Jesus. Olha lá, né? Diz assim, além da sua palavra e do seu corpo, nos oferece o dom de nos reunir na comunidade que lhe pertence. Ou seja, já é uma graça nós podermos participar da sua palavra. Já é um dom poder participarmos do seu corpo. É também um dom nos reunir na comunidade pertencente a Cristo. Então, comecemos a imaginar a beleza desta consciência que deve aflorar em nós, né? Como é bonito pertencer a uma comunidade, como é bonito fazer parte dela, como é bonito tomar parte nela, né? Se nós fôssemos de uma família muito importante, né? Não sei, de uma família, sei lá, né? De um rei, de alguma coisa, certamente a gente ia falar, né? Ia se orgulhar de dizer que pertencemos àquela família. Tanto mais devemos nos orgulhar em dizer que pertencemos ao povo de Cristo, né? À sua família, que nós estamos aí dentro, né, desta realidade a que o Senhor nos convida, né? Vamos lá, continuando. Então, é uma alegria para nós pertencer à comunidade dele, né? A pertencer aos convocados de Cristo. Lembre-se sempre disso, tá? A minha comunidade, ela não é simplesmente a comunidade de indivíduos, é a comunidade de filhos e filhas que Cristo reuniu. É a comunidade dos salvos, é a comunidade de quem experimentou a salvação, é a comunidade de quem pertence a Cristo, né? Por isso, essa nossa pertença deve estar muito clara, né, dentro de nós, porque talvez uma das coisas que vai se acabando ao longo do tempo é este sentido de pertença, né? A gente já não vai mais se sentindo parte. Parece que a gente está na comunidade ou vai na comunidade, a gente se sente meio fora, como se fosse uma coisa meio alheia, né? Não, isso não pode acontecer, tá? E isso não deve ser algo que entra no nosso coração porque o fulano ou beltrano me faz sentir assim. Não, esta é uma consciência que por primeiro nasce em nós, que Cristo configura em nós, né? Por isso, eu pertenço àquela realidade, eu pertenço àquela família, eu pertenço àquela comunidade, né? Por quê? Porque o padre Harry Madison me fez pertencente àquela comunidade, coitado, não faz poder pertencer ninguém a uma comunidade, tá? Ele mesmo pertence àquela comunidade por força daquele que reúne a comunidade, né? Cristo Jesus. Então, se você for pensar, por exemplo, né? Há 2, 3 anos eu não estava aqui com vocês, eu pertencia a uma outra comunidade. Mas por força daquele que é o dono da comunidade, por assim dizer, né? Aquele que reúne a comunidade, aquele que confirma a comunidade, também me confirmou no meio de vocês, né? E agora sou parte desta comunidade e convosco caminho, né? Mas a minha consciência é que não foi porque os odivelenses me acolheram, né? Não foi porque alguém quis me acolher. Não, foi porque Cristo me pediu, me enviou e me acolheu nesta comunidade que a ele pertence. E eu acredito piamente que esta comunidade pertence, né? Que vocês pertencem a Cristo, né? Por isso trabalhamos em favor da comunidade, porque, afinal de contas, vocês pertencem, vocês são o bem mais precioso de Cristo Jesus, né? Vamos lá. Não, vamos terminar aqui. Diz assim, além da sua palavra do seu corpo, a pertença, a participação na sua comunidade, né? Aí diz assim, somos convocados não só para rezar juntos, nossa reunião fraterna
é já a ceia do Senhor. E nela, junto com a palavra e o pão, se manifesta a presença do Senhor ressuscitado, né? É bonito, não sei se vocês já perceberam, mas logo no início da celebração a gente expressa isso de forma muito clara, né? Quando o padre normalmente diz assim, ele diz esta expressão, né? Ele diz assim, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Vocês respondem, bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Ou seja, vocês falam com a consciência de que quem nos reuniu? Cristo Jesus, né? Ou seja, Deus, o nosso Pai, que nos reúne em nome de Cristo. Então, todas as vezes que o padre saúda vocês, todas as vezes que o padre faz aquela primeira saudação, né, vocês respondem com essa consciência. Será que a gente tem essa consciência? A partir de hoje precisa ter, né? A consciência clara de que quem nos reuniu ali foi o Pai que nos reuniu no amor de Cristo, ou seja, nos reuniu em torno de Cristo, né? Não foi o padre, não foi ninguém que nos reuniu ali, foi o Pai que nos reuniu em torno do seu Filho Jesus Cristo, né? É aquilo que a gente responde à primeira saudação que o sacerdote faz na celebração eucarística, né? Então, a comunidade reunida manifesta precisamente o Cristo ressuscitado, né? E aqui, depois a gente vai olhar mais um pouquinho para frente, vai percebendo como a comunidade é expressão de comunhão, né? A comunidade, ou melhor, a comunhão não se expressa apenas na hóstia consagrada, como a gente pensa e restringiu. Isso é uma pobreza muito grande, né? Teologicamente, a comunhão se dá tanto no corpo eucarístico, no corpo sacramental, como a comunhão se dá concretamente no corpo místico, né? Só para vocês terem a ideia que assim como nós devemos reverenciar a Santa Eucaristia, deveríamos reverenciar a Assembleia reunida, porque ela também é corpo do Senhor, tão santa quanto aquele que é mostrado na vossa frente, aos vossos olhos. Não existe diferença, é sempre o corpo de Cristo. É claro que um de forma mística, né, o corpo místico de Cristo, a Assembleia reunida, e o outro de forma sacramental, o pão consagrado. Mas ambos são o corpo de Cristo, né? Por isso, a gente precisa de mais desta consciência e perceber também a nossa importância dentro da celebração, enquanto parte dela, né? Enquanto Assembleia orante. Vamos lá. Podemos mudar o domingo, dia do Senhor, é por isso também o dia da igreja. Nos lembra o Salmo, né? O Salmo diz assim, este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Então, este é o dia que o Senhor nos faz, né? É o dia também da nossa participação, da nossa pertença. Esse é o dia da comunidade, é o dia do Senhor. É por isso também o dia da igreja. Se a igreja é corpo de Cristo, então, se domingo é o dia de Cristo ressuscitado, então, logicamente, é também o dia da igreja, né? Não existe uma cabeça sem o corpo e não existe um corpo sem cabeça. Ambos não possuem vida, né? Uma cabeça sem o corpo, uma cabeça decapitada, que vida tem? Claro que não tem vida, né? Uma cabeça morta, um corpo sem cabeça é também um corpo sem vida, é um corpo morto. Por isso, se a igreja é corpo de Cristo, que é a sua cabeça, então ele a vivifica. Se o domingo é o dia do Senhor, então é também o dia da igreja. É o dia da comunhão dos irmãos, da oração em comum. Por isso é importante uns esperarem pelos outros. Fazer as coisas juntas, na coinonia, na comunhão, né? Na harmonia, na reciprocidade.
Uma vez São Paulo, né, escrevendo aos Coríntios, aqui nos lembra exatamente o texto que está marcado, né, 1 Coríntios 11, 13, nos lembra exatamente a Eucaristia como ela acontecia. E Paulo que puxa a orelha de alguns, né, dizendo assim, olha, que alguns de vocês chegam apressados, não esperam os outros, comem tudo, comem o melhor, deixa para os outros o resto e às vezes nada, né? E aí Paulo puxa a orelha mesmo, de por acaso vocês não têm casa para comer, né? Se vocês estão morrendo de fome, comam na casa de vocês, né? É porque a Eucaristia na época paulina, né, na época dos apóstolos, não era somente uma celebração, né, em que, como a celebração é organizada hoje, ela era também um banquete, né, um jantar, mesmo com comidas, bebidas e tudo mais, né? E às vezes a celebração se tornava o lugar onde alguns participavam e outros poucos ficavam excluídos, ficavam para fora, né? E aí o apóstolo Paulo nos lembra, todos têm nela lugar, todos devem participar dela. Não acima dos outros e sem os outros. Olha o que ele elenca. Ele diz assim, infelizmente hoje o individualismo nos influencia de tal modo que vamos à missa só quando sentimos vontade ou na igreja que mais nos agrada. Aqui a gente não tem essa possibilidade, porque só tem um padre, então a gente vai na igreja que dá para ir mesmo, lá onde está o padre, né? Goste ou não, é lá onde dá para ir, né? Por exemplo, mas numa realidade urbana, né, onde há diversas paróquias, mesmo nas nossas dimensões e no nosso acontecimento, mesmo assim acontece, né? Quem vai em outros lugares, né, porque lhe agrada mais, mas tudo bem. Nas realidades urbanas, isso acontece com muito mais frequência, né? O que é isso? É um individualismo que começa a tomar conta do nosso coração, né? Influencia a nossa consciência e o nosso ser cristão. Ou seja, a nossa pertença não está mais em ser da comunidade, em pertencer àquela família, né? A nossa participação, ela começa a se alienar nos nossos gostos, né? Eu gosto daquele padre, gosto daquele jeito, gosto daqueles cantores, gosto daquele ritmo, gosto daquele modo de celebrar. E aí, a nossa participação, ela começa então a se alienar aos nossos gostos. É aí que está o perigo, né? A gente tem que começar a pensar, né? Será que está certo mesmo uma participação que se pauta tão somente nos nossos gostos? Ou será que a nossa participação deve estar alicerçada na nossa pertença à nossa comunidade, né? Isso é importante. Aqui a gente poderia abrir um parêntese e aí poderia até falar um pouco sobre a questão, por exemplo, do batismo. Por qual razão, né? Alguém diz assim mesmo, né, podia batizar, não podia batizar, pode batizar aqui, pode batizar em outro lugar, né? Porque aqui tem que fazer isso, aquilo outro. Isso é um parêntese, né, que a gente abriu. E a gente busca batizar em outras paróquias, em outro lugar, porque é melhor, é mais rápido, né? Paga um pouquinho mais, mas é mais rápido, a gente não precisa fazer formação, não precisa disso e daquilo. Isso é uma tristeza muito grande, né? Porque o batismo, ele é o sacramento que nos insere na comunidade. O batismo é o sacramento que nos faz pertencer a uma comunidade, né? E como que a gente é batizado numa comunidade que talvez a gente nunca mais nem vai ver na vida, né? É meio esquisito, meio triste, né? Olha, uma das perguntas, a última pergunta que o padre faz logo no início do batismo é essa, né? Pergunta para a comunidade. E vocês, queridos irmãos e irmãs, querem ser uma comunidade de fé e de amor para estas crianças? A comunidade diz sim, mas depois do outro domingo nunca mais vai ver essa criança na vida dela, tá? Porque apareceu ali só para batizar mesmo, mora em outro município, em outra cidade, a quilômetros e quilômetros de distância de lá, né? Que comunidade é essa? Que pertença é essa?
É bom lembrar, meus irmãos, que a gente está vendo a importância de ser comunidade, né? A Assembleia reunida evidencia exatamente esta importância, que aos poucos vai sendo perdida, né? É o fato de não mais se sentir parte da comunidade, é o fato de mais não se sentir. E quando isso começa a acontecer na fé, a gente começa a perceber também na prática, né? Percebe que as pessoas não participam mais de nada, não ajudam mais em nada, não colaboram mais com nada, né? Seja com a sua presença, seja com o trabalho, seja de qualquer forma, né? Isso já é, na verdade, um resultado, já é o fruto daquela pertença que não foi trabalhada lá naquele sentido da fé, né? Quando na fé a gente não se sente mais pertencente, então, né, tudo começa a ir por água abaixo, né? Vamos lá, continuando. Por isso ele diz, infelizmente hoje o individualismo nos influencia de tal modo que vamos à missa só quando sentimos vontade, ou na igreja, que nós gostamos mais, né, que nos agrada mais. Esquecemos que não tem domingo sem o Senhor e não tem domingo sem a Assembleia reunida. Não podemos separar Cristo da igreja, assim como não podemos pensar ter fé sem participar todo domingo da mesa comum dos irmãos. Meio radical, né? Um puxão de orelha bem dolorido, né? Mas vou ler de novo. Olha lá. Não podemos separar Cristo da igreja, assim como não podemos pensar ter fé sem participar todo domingo da mesa comum dos irmãos. A gente acha que tem fé, mas não participa da mesa comum dos irmãos. Não tem fé, meu irmão. Se a gente tivesse fé, participaria da mesa comum dos irmãos, porque nós acabamos de falar, né? Desde o começo estamos falando que é pela fé, que é o chamado, que é o Senhor que nos atrai e nos reúne, né? Então, se a gente não participa da mesa, é sinal de que não há fé, né? Às vezes a gente pode até pedir, né, para o Senhor que aumente a nossa fé, o problema é que talvez nem haja, né? Brincadeiras à parte, né? Mas a gente deve repensar. Acho que é muito forte, né, aquilo que o nosso bispo afirma aqui, né? Não se pode pensar em ter fé, né, se você não participa da mesa comum dos irmãos, né? Ou seja, da mesa da Eucaristia, da Assembleia Dominical, né? E aqui, então, vai por água abaixo toda aquela falácia, né, que com certeza todos vocês já devem ter escutado. Eu não vou lá na comunidade, eu não vou na missa, mas eu tenho muita fé, eu rezo aqui na minha casa, eu faço isso e faço aquilo. Bom, pode até fazer muita coisa, mas fé, aí é uma interrogação que a gente deve ter se existe de fato, né? Porque se houvesse fé de verdade, ela levaria à participação, né? Nos faria acreditar de verdade que o Senhor nos convoca, né? Vamos lá. Vamos passar. Os primeiros cristãos tinham clara consciência de que sem o pão do Senhor não se podia ser cristão. Olhe lá esse relato, né, que é contado. No ano 304, no norte da África, o presbítero Saturnino, respondendo ao procônsul romano, disse: celebramos a Eucaristia dominical sem nos preocupar com as proibições do imperador. É bom lembrar que na época, no ano 304, havia uma proibição de celebrar a Eucaristia por parte do Império Romano, né? Mas os cristãos da Bitínia, né, lá no norte da África, continuavam celebrando, mesmo com proibição, continuavam celebrando a Eucaristia, né? Quando o procônsul foi falar com eles, o presbítero, né, o padre, naquele caso, né, o presbítero Saturnino, respondeu assim para o procônsul, né?
celebramos a Eucaristia dominical sem nos preocupar das proibições do imperador, porque nós cristãos não podemos viver sem a Eucaristia dominical. Que palavras fortes, né? Porque nós cristãos não podemos viver sem a Eucaristia dominical, né? Se for para que o imperador mande matar a gente, mate, né? Mas uma coisa é certa a saber: não podemos viver sem a Eucaristia dominical. Se for para morrer, que morra, mas se for para viver, não podemos sem a Eucaristia. Olha essa consciência, né? Olha que beleza. Imagina se os nossos cristãos, os nossos cristãos católicos tivessem essa mesma consciência, né? Dos cristãos da Bitínia. Seria, com certeza, diferente, né? Seria diferente. Quanto a gente precisa crescer ainda nesta consciência. Vivemos numa mentalidade pagã que nos leva a perder o sentido e a autêntica vivência do dia do Senhor. Vivemos, portanto, né, neste tempo em que na nossa cabeça entrou um sentido que vai aguando, né, dissolvendo por completo a importância da Eucaristia dominical. Oxalá se todos nós católicos tivéssemos uma mesma consciência da importância da Eucaristia dominical. Precisamos reagir à tentação de uma fé solitária. E isso o bispo escreve em 2010, tá? Estamos 16 anos depois. 16 anos depois. Precisamos reagir à tentação de uma fé solitária, de uma fé que acha que não precisa da igreja, de uma fé que acha que não precisa dos irmãos, que não precisa se encontrar, de uma fé que pode viver solitariamente, eu, sozinho, no meu eu, com o meu Deus. Esta fé não existe, tá? Essa fé é uma fé vazia, uma fé solitária, é uma fé que não encontrou, portanto, o Senhor presente, né, na comunidade reunida. E perceber a importância de que todos os irmãos cristãos se reúnam no domingo. Não abandonemos, essa é uma passagem da carta aos Hebreus, né? Vocês depois podem aí anotar essa passagem, Hebreus 10, 25, depois podem ler, né? Não abandonemos nossas assembleias, como alguns costumam fazer. Por isso, eu digo, olha, deixa eu dizer aqui, tá? Para os coordenadores de comunidade, para os ministros da comunhão, da palavra, né? Alguns vêm meio triste comigo, né? Tipo, poxa, padre, né? Já fulano, beltrano, já não participa mais, né? Já a comunidade já não tem mais aquela participação. Não fique triste, né? Esta é uma realidade, desde que se escreveu a carta aos Hebreus, é uma realidade também presente lá, né? Não é uma realidade nossa, né? Do século 21, imagina. Escrevendo aos Hebreus, o autor diz: não abandonemos nossas assembleias, como alguns costumam fazer. Antes, procuremo-nos animar-nos mutuamente, tanto mais que vedes o dia aproximar-se. Que dia? O dia do Senhor, o dia vindouro, né? Então, nos animar mesmo. Ao invés da gente cair, né, na lamentação que entristece o coração e desanima a caminhada, nós devemos nos animar mutuamente, né? Incentivar, participar, convidar, né? E não se cansar de fazer isso, né? Convidar constantemente, continuamente. Vamos lá, gente, vamos participar, né? Esta é nossa função. Vamos lá, continuando. No próximo, isso. Como cristãos, deves tomar consciência de que és membro de uma assembleia e de que a tua voz é parte de um coro.
Se tu faltares na missa dominical, não é só uma questão entre tu e Deus, mas também entre tu e a comunidade, visto que a tua ausência empobrece a reunião dos irmãos. Olha a responsabilidade, né? Por isso, ninguém imagina que faltou a missa, é só uma questão de, é minha questão minha com Deus. Não, não. É uma questão tua com a comunidade também, porque é tua responsabilidade a riqueza desta comunhão, a pertença nesta família, né? É responsabilidade de cada um de nós. E aqui eu até lembro como fazendo um adendo, né, sobre a questão do sacramento da reconciliação. Na verdade, todo sacramento ele tem uma dimensão comunitária, uma dimensão de comunhão, né? Então, só para que eu explique bem direitinho, né, para que a gente entenda. Assim como a Eucaristia, ela não é, né, como nós vimos ainda há pouco, né, ela não é só uma questão nossa com Deus, a nossa ausência na Assembleia Dominical não é só uma questão de minha com Deus, mas minha com a comunidade. O sacramento da reconciliação visa reparar as relações que foram quebradas. E é bom lembrar que a relação quebrada no pecado não é somente com Deus, mas também com a comunidade. Porque todas as vezes que cometemos um pecado, não só traímos a fidelidade de Deus, como também traímos a nossa comunidade, da qual pertencemos. Porque a gente, às vezes, colocou tudo como numa forma meio individualista, né? Também os sacramentos, mas todo sacramento tem a sua dimensão comunitária, a sua dimensão de comunhão. Para vocês terem ideia, no início, o sacramento da reconciliação era feito de forma pública, né? Quando você cometia um pecado, o presbítero ou o bispo lhe impedia de participar da Eucaristia, sem que você confessasse o seu pecado, né? E aí, o bispo ou o presbítero lhe aplicava uma penalidade, né? Uma pena, aquilo que a gente chama de penitência, para que você cumprisse antes de ser readmitido à comunidade. E aí você ia cumprir a sua pena. Quando você ia ser readmitido, você não confessava com o padre, né? Nem com o bispo. Você confessava para a sua comunidade. Você tinha que ir lá na frente de todo mundo e pedir perdão à sua comunidade. E a sua comunidade dava o assentimento e então o presbítero ou o bispo lhe acolhia novamente na mesa da Eucaristia. Essa dimensão, ela não desapareceu. Ela desapareceu em nós por causa do nosso individualismo. Mas no sacramento ela não desapareceu, ela continua presente, né? É por isso que o sacramento da reconciliação, ele nesse sentido, ele é reparador das relações com Deus e com a comunidade. Porque é bom lembrar que o ministro, embora o sacramento aconteça de forma auricular, como nós fazemos hoje, né, ao pé do ouvido do presbítero, do sacerdote, mas ele continua com a sua dimensão comunitária. Porque o sacerdote está ali em nome de duas pessoas. Ou melhor, está em nome de uma pessoa, de Cristo, cabeça, que concede o perdão dos pecados por meio sacramental, de Cristo, corpo, que é a comunidade, que também lhe concede o perdão e lhe acolhe novamente. Por isso é bom lembrar que, né, você hoje não vai pedir perdão, não vai subir lá na frente no presbitério e contar os seus pecados para todo mundo, né? Claro que não. Mas você conta ao presbítero, né, que é ao mesmo tempo representante de Cristo e naquele momento também é representante de toda a comunidade. Ele lhe perdoa em nome de Cristo e também em nome da comunidade, né? Por isso também o sacramento da reconciliação tem a dimensão, né, de restaurar a relação comunitária. Vamos lá. A comunidade eucarística da igreja é fruto de espelho daquela unidade trinitária
que é raiz da nossa fé. A Assembleia Litúrgica é enriquecida pelas diversas ações de alguns irmãos que se colocam a serviço de todos, né? Aqui é bom lembrar, tá? Olhe lá. A Assembleia Litúrgica é enriquecida pelas diversas ações de alguns irmãos que se colocam a serviço de todos. Essas ações são os ministérios. Ministérios quer dizer serviços, né? Pequenos serviços, ou serviço, servidor, né? Em que em sua variedade manifesta a comunhão com todos. Então, aquele que serve no ministério, e aqui tem diversos ministérios, né? Tem o ministério ordenado, que é o padre e o diácono, tem os ministérios, né, que são conferidos, o ministro da Eucaristia, o ministro da Palavra, do ministro servidor do altar, tem o ministério dos leitores da palavra, o ministério dos salmistas, o ministério dos cantores, dos leitores, de todos aqueles que de alguma forma colaboram na ação litúrgica. É bom lembrar que cada uma dessas ações é serviço, não ao padre, é serviço à assembleia que está reunida. Todo mundo está ali em função dela, de servir para que ela consiga celebrar plenamente aquilo para o qual foi convocada, né? Então, padres, ministros, cantores, leitores, todos devem ter esta consciência, né, de que seu ministério, seu serviço é em favor da Assembleia Orante. Por isso, aqui nos lembra exatamente, né, os ministérios, leitores, ministrantes, acólitos, e o ministério mais relevante é aquele dos ministros ordenados, do bispo, do presbítero e do diácono. Cada um deve realizar tudo e somente aquilo que lhe cabe, né? Ou seja, o padre é o presidente da celebração, ele preside a celebração, não é o cantor, não é o leitor, não é o salmista, né? Quem preside, é bom que não reúna em si todos os papéis dos outros ministros, né? Cada um deve fazer o seu papel. Quem canta, canta, quem lê, lê, quem preside, preside, quem serve o altar, né? Cada um faz o seu papel dentro da grande liturgia para que, afinal de contas, toda a Assembleia possa viver. Agora, aqui abro um parêntese, né, para dizer que esses ministérios estão a serviço da Assembleia. Por isso, o que fazem, né, é para o bem da Assembleia. Então, a Assembleia, por sua vez, não pode delegar aos ministérios a responsabilidade daquilo que fazem e pronto, não? O que quero dizer com isso? Tem os cantores, aí todo mundo fica mudo na liturgia, não canta. Não tem sentido, não. Tem os leitores, tem alguém que responde no microfone, né? Que inclusive já pedi, tanto aqui na matriz também quanto nos interiores, né? Que não se responda mais nos microfones, para que a comunidade comece a tomar consciência daquilo que lhe pertence, né? Participar ativa, piedosa e ativamente de todas as missas, é o que nos pede o mandamento da Igreja, né? E como unidade, como comunidade, nós também temos o nosso papel, né? Por isso eu peço aos grupos, peço às pastorais, né, de modo especial aos grupos de canto, aos grupos de leitores, ao grupo de liturgia, se tiver nas comunidades, peço aos celebrantes, né, aos que presidem as celebrações dominicais da palavra, que incentivem o povo a rezar e a cantar, tá? Mesmo que às vezes pareça meio chato, né, mas dizer, bora todo mundo cantando, bora todo mundo respondendo, né? É importante que a Assembleia tome consciência do seu papel, certo?
Eles estão ali para nos ajudar, para colaborar com a Assembleia Orante. Mas este papel é da Assembleia, certo? Vamos lá. Ao padre, que comumente chamamos de sacerdote, quando estiver presidindo a liturgia, é bom passar a chamar de presidente ou de ministro. Embora o título de sacerdote possa parecer, à primeira vista, mais claro e mais respeitoso, na verdade, acaba por ofuscar na consciência de muitos cristãos que todos somos sacerdotes em virtude do batismo, enquanto somos chamados a oferecer com Cristo a nossa vida pessoal. Então, aqui ele nos pede de tomar consciência de que na ação litúrgica, na verdade, por força do batismo, todos nós somos sacerdotes e podemos oferecer a nossa vida a Cristo. Por isso, ele orienta que, quando se refira ao âmbito litúrgico, lembre bem, tá? Para não causar confusão, está falando do âmbito litúrgico, que o sacerdote ou presbítero seja chamado pelo nome ou pela função, né, de presidente da celebração. É aquele que preside a celebração. Evitem a todo custo a nomenclatura celebrante, né? Já ouvi em muitos lugares, vamos receber o celebrante da missa, o nosso celebrante. O presbítero não é o celebrante, ele é o que preside a celebração. Ele tem uma função específica. Celebrante é toda a assembleia. É quem está celebrando, ou seja, todo o conjunto dos irmãos convocados, todo o povo de Deus convocado é celebrante. Todos estão celebrando aquele momento, certo? Por isso, de modo especial aos leitores, né, aos comentaristas, nunca utilizem essa nomenclatura. Vamos receber o celebrante, né, o nosso celebrante, né, o padre fulano de tal. Não. Ou pode ser o presidente da celebração, né, ou o ministro que preside a celebração, né, só para fazer, se a questão é diferenciação de funções, então que seja de fato diferenciação de funções, certo? Então, é bom lembrar isso, tá? Depois, nós vamos falar ainda para frente a questão do canto de entrada e o sentido do canto de entrada, mas aqui já peço também que os convites feitos ao término dos comentários de celebrações e de missa não peçam que as pessoas fiquem em pé para receber o presidente da celebração, mas que as pessoas se coloquem de pé e ressoe o canto, cante o canto, que você convide as pessoas para a ação em si, certo? Não necessariamente para a entrada daquele que preside, mas para a ação em si. Então, normalmente, termine o comentário dizendo: de pé, iniciemos nossa celebração, ou de pé, com alegria, vamos cantar, cantemos. Essas expressões, elas dizem um pouco melhor, né, do que simplesmente dizer: de pé, vamos receber o presidente desta celebração e tudo mais, né? Mas aí, até para uma determinação, um ambiente, né, de compreensão melhor, a gente pode dizer: de pé, iniciemos a nossa celebração, cantando, cantemos, né? Muito bem, vamos lá, já indo para os finais, né? Diferente do sacerdócio comum de todo o povo de Deus, os ministros ordenados receberam um sacramento, que é a ordem sagrada, que os capacita de representar Cristo na sua função de mediador entre nós e o Pai. Sobretudo no seu ato maior de seu sacerdócio, que foi o sacrifício da Páscoa, né? Os irmãos que receberam o sacramento, que os confirma de modo especial a Cristo, pastor, cabeça e esposo da igreja, são destinados a desenvolver o ministério do serviço, a favor da comunidade cristã, que é aquele que guia e preside em nome e com a autoridade de Jesus.
Vamos lá. Vamos terminar, né? Aqui já é a última parte. Na liturgia, portanto, todos são sacerdotes. Todos celebram. Por isso que eu digo, evite a expressão receber o nosso celebrante. Todos são celebrantes. Quem é o padre? O presidente da celebração. É aquele que vai presidir, né? Mas todos os que estão naquela celebração são celebrantes. Como representante sacramental de Cristo, que nos convocou em assembleia. Se o bispo não estiver presente, o presidente é o presbítero. Na liturgia, ele está em frente da assembleia, porque ocupa a posição de Cristo, a cabeça, que está diante do seu corpo, a igreja, no ato de dar-lhe a vida. Dessa forma, também de modo visível, o ministro lembra à assembleia que não é dono da Eucaristia, e que a Assembleia também não é dona da Eucaristia, né? Nem o padre é dono da Eucaristia, nem a Assembleia, né, é dona da Eucaristia. Ela recebe em dom de um outro, né? Por meio do sacerdócio, ela recebe de Cristo cabeça o dom, né, que está ali celebrando. Então, é sempre um dom. Aqui, eu já aproveito para fazer um outro adendo, né? Em relação, depois nós vamos lembrar mais lá na frente, mas em relação à recepção do sacramento da Eucaristia, o pão consagrado, a hora da comunhão, né? Se a Assembleia não é dona do dom, então ela recebe-a de um outro, né? Que neste caso é aquele quem preside a Eucaristia, né? Que está ali em nome de Cristo e que vai concedê-la como dom àquele que vai receber, certo? Bom, é bom lembrar que a Eucaristia pode se receber tanto na boca quanto nas mãos. Ambas as formas estão corretas. Nenhuma é melhor do que a outra, tá? Porque alguém pode dizer assim, receber na mão é pecado, não pode. Isso é mentira, tá? Isso é bobagem. A igreja nunca ensinou isso daqui. Muito pelo contrário. Disse que as duas formas estão corretas, né? Então, você pode receber a Eucaristia tanto na boca quanto na mão, conforme é o costume seu, da sua comunidade, do lugar a que você pertence, como você foi educado, certo? Porém, é válido lembrar que ao receber na mão, é necessário que haja um cuidado, um zelo a mais, né? Portanto, é bom que a gente comece a educar as pessoas, né? Como se deve receber a Eucaristia na mão? Tem uma forma correta. No ano 300, né? Por aí assim, 312, 300, já um padre da igreja dizia que era para formar com ambas as mãos como que um trono para o rei se assentar. Só para vocês terem ideia como a comunhão na mão já é antiga. Na verdade, é a primeira forma de comunhão e expressão, né? Depois, muito depois, é que começa a comunhão na boca, né? A comunhão na boca já data mais tardiamente, né? Já vem já mais lá na frente. Mas para dizer que ambas as formas estão corretas, tá? Podem ser aceitas, são aceitas. Mas para quem comunga na mão, é preciso lembrar, coloque a sua mão esquerda sobre a sua mão direita. E aí eu preciso que vocês também eduquem o povo, ensinem o povo, né? Gente, olha, a forma correta de comungar é essa, né? Coloque a sua mão esquerda sobre a sua direita. Dessa forma, assim. Por quê? Porque o ministro ou o padre, né, coloca a Eucaristia, deposita a Eucaristia sobre a mão esquerda, você tira a sua mão direita de baixo, pega a Eucaristia e comunga. Certo? Então, é bom que a gente... Por quê? Quando você abre
E é preciso conscientizar as pessoas de que é necessário que elas esperem que o padre ou o ministro coloquem a Eucaristia na mão delas. Que elas não devem tomar do padre a Eucaristia, não. É isso que a gente está tentando lembrar exatamente aqui, né? Que é um dom que um outro dá, né? Então, se você dá um presente para uma pessoa, você segura, né? A pessoa lhe dá um livro, a pessoa lhe dá, você segura do outro lado, sorri, mas você não puxa da mão da pessoa. Isso é uma falta de educação, né? Por que que com a Eucaristia a gente faz assim, né? Aí pega com o dedo assim, pega com o dedo assim, puxa. Não. Uma mão sobre a outra. Você abre, né, coloca diante do ministro, ele coloca na sua mão e depois você pega da sua mão e comunga. Esses gestos, eles são importantes. É um gesto de doação, é um gesto de um presente que está sendo dado e que você acolhe, né? Você não está roubando, você não está tirando, né, da mão de ninguém. Você pegou, você recebeu, né, esse dom. Vamos lá. Dessa forma, né, dessa forma também, de modo visível, o ministro lembra a Assembleia, que não é dona da Eucaristia, ela recebe dom de um outro. Nós não produzimos o amor, só podemos acolhê-lo. É Cristo que continua tomando a iniciativa de oferecer à Igreja a graça e a faz viver através dos ministros que o representam. O presidente senta numa cadeira que é sinal da autoridade do pastor que guia o rebanho. O assento do bispo se chama cátedra, de onde se origina o nome catedral, né? O nome da cadeira onde o padre se senta se chama sede, né? A sede, da onde ele preside a Eucaristia, né? Ou presidência, né? Ele senta numa cadeira onde destaca, né, o seu ofício. É bom também, gostaria, né, não sei se estão presentes todas as comunidades, né, mas também gostaria de acentuar que algumas comunidades corrijam a disposição de algumas cadeiras, tá? Que não dão a entender que haja uma presidência, né? Às vezes, na grande maioria da comunidade, a disposição é certa, não? Uma cadeira no centro, as outras cadeiras na lateral, mostrando que há alguém que está presidindo, aquele que está no meio, né? Noutras comunidades tem uma série de cadeiras, não? Quase 5 cadeiras, uma do lado da outra. Todo mundo se senta, padre, coroinha, ministro, ninguém sabe quem é quem, parece, né? Sabe por causa das vestes, mas por causa do sinal, do símbolo da cadeira que está no meio da presidência, ninguém sabe quem está presidindo, né? Se o padre não tivesse de estola e de coisa, ninguém sabia quem era quem, né? Uma do lado do outro não tem, não. Sempre a disposição é essa. Uma cadeira no centro, né? Uma cadeira no centro, 2 cadeiras na lateral. Padre, tem mais gente, pode pôr mais cadeiras na lateral, mas desde que a cadeira do centro esteja visivelmente destacada, para que todos entendam que há uma presidência, que alguém está presidindo aquela celebração. E que os outros ministros não estão em par de igualdade daquele que preside. Eles são ministros que colaboram na celebração, mas nunca presidentes da celebração, certo? E aí, então, né, nas comunidades onde há essa divergência assim, né, às vezes, por causa do espaço, né, e aí coloca uma cadeira de um lado e uma cadeira do outro, né? Aí o padre senta de um lado, o ministro senta do outro. Ninguém senta na presidência, tá? No meio parece que fica uma coisa vazia, uma coisa totalmente esquisita, né? É bom que se coloque ou no centro. Se for colocar na lateral, coloque as cadeiras também na mesma disposição. Uma no meio, 2 ao lado, né? Mas desde que, mesmo que estando para a lateral, a cadeira principal, né, a presidência, a sede, esteja ali como uma forma clara de mostrar que quem está no centro está presidindo a celebração,
certo? E na catedral, vocês já devem ter visto, é a cadeira do bispo, né? De forma fixa, claro, na catedral já os bancos e tudo já está fixado, né? Não pode ficar mexendo de lugar. A cadeira principal é a cadeira do bispo, que se chama cátedra, por isso a igreja também se chama catedral. É a igreja que tem a cátedra do bispo, certo? Tem alguma pergunta? Tá? Vamos lá, tem uma perguntinha. Se alguém tiver outras perguntas, pode colocar. A gente vai, né? Se quiser falar, né? Também pode abrir o microfone e fazer a pergunta, tá bom? Tem uma pergunta aqui, Regina Reis. É correto colocar a cadeira na frente do Santíssimo? Tem uma pergunta, né? É correto colocar a cadeira na frente do Santíssimo? Bom, tem que se levar em consideração também uma questão logística, né? Bom, se for só por questão de colocar a cadeira, não está incorreto, né? Não tem problema nenhum. Agora tem, claro, uma questão logística, né? Ou seja, a cadeira vai atrapalhar de abrir o sacrário, de pegar as hóstias, né? No momento em que for necessário acessar o sacrário, né? Se o espaço for muito pequeno, for muito apertado e a cadeira vai atrapalhar de acessar o sacrário, então talvez é melhor que se veja um lugar mais ao lado, sempre na mesma estrutura, né? Mostrando que haja uma cadeira no centro, né? Mesmo que seja para a lateral da igreja, do presbitério. Mas se há espaço, não tem problema nenhum, pode se colocar sem problema nenhum, né? Não tem nenhum impedimento. Na verdade, a presidência deveria sempre se fazer aí, né, no centro, né, aí na parte central, porque deveria ser visível, né, para a comunidade, deve ser sempre visível 3 espaços: a mesa da palavra, a mesa da Eucaristia e a presidência. Tanto que os documentos da igreja sobre a questão litúrgica dizem que altar, ambão e cadeira da presidência devem todos ser feitos do mesmo material. Não podem ser feitos de materiais diferentes. Eles devem ser feitos do mesmo material, porque eles devem simbolizar sempre a mesma coisa. Certo? Tá bom. Regina, não sei se eu respondi a tua pergunta, mas é isso, tá? Não tem problema. Agora, claro, por uma questão, né, de espaço, de logística, se for demasiado apertado, que vai atrapalhar, talvez é melhor colocar as cadeiras a um lugar à parte, certo? Se não for atrapalhar, pode-se colocar sim lá, né, as cadeiras na disposição, uma no centro, 2 na lateral, ou mais nas laterais, né, para se tiver outros ministros, né, desde que se distinga exatamente quem está na presidência da celebração, tá? Boa noite. Eu queria tirar uma dúvida sobre o caso dos ministros. Certo. Sobre a cadeira, né? Se os ministros têm essa autoridade de sentar na cadeira em que o presidente está celebrando ali com o senhor, que é o Padre nosso. Eu tive sempre essa dúvida. Me diga aí, como a gente pode usar a cadeira como ministro? Certo. Muito bem, José Augusto. Muito pertinente a sua pergunta, de fato, né? E na celebração da palavra, quando é um ministro leigo que preside aquela celebração, pode se sentar na presidência? Não. A presidência, da forma como ela está disposta, ela é presidência da Eucaristia. Por isso, as cadeiras, ou a cadeira que a gente está se referindo, está disposta logo após o altar, certo? Porque ela é exatamente do ministro que preside a Assembleia em nome de Cristo e que preside as mesas, que preside a Eucaristia. Certo? Então,
não se deveria, né, na celebração da palavra, o ministro não deveria sentar-se na cadeira da presidência da Eucaristia, né, já que não é um ato de celebração eucarística, mas deveria se sentar na lateral, ao lado, deveria se colocar também uma cadeira como referência, né, para que pudesse sentar o ministro, de modo também que se destaque que aquele ministro está presidindo a palavra. Certo? Muito bem. Outra pergunta que eu queria fazer é sobre o caso de receber a comunhão de joelho. Certo. Eu tenho sempre essa dúvida também. Eu gostaria que o senhor me desse explicasse um pouco para nós. Tá. Vamos lá. Vou tentar não ser polêmico, porque essas coisas são meio polêmicas, né? Vamos lá. Bom, foi orientado, né? Foi orientado que a comunhão ela não fosse feita de joelhos e tudo mais, né? Porque por uma série de fatores, né? O andamento orgânico da celebração, né? Não fazer com que a celebração se alongue mais e todas essas coisas. Bom, mas a respeito disso, assim, o que eu poderia dizer, né? Não há uma proibição, no sentido de que num documento da igreja não há uma proibição dizendo que não pode, né, comungar ajoelhado. Agora, tem um porém. Qual é o porém? É aqui que eu gostaria que vocês refletissem comigo, né, e compreendessem também por que a autoridade da igreja diocesana, né, fala que talvez é uma coisa para se pensar mais, né? Porque assim, às vezes a gente vai, por exemplo, se é um gesto da comunidade, se é um gesto que sempre houve na comunidade, tudo bem, é um gesto que não tem problema. Se é um gesto que a gente sempre fez, então não há problema nenhum. Porém, se torna um gesto que a gente importa de uma outra comunidade, aí começa já a gerar uma série de transtornos, começa a se gerar uma série de confusão. Por quê? Tá, bom, você ou outra pessoa pode até ter consciência, pode dizer assim, olha, não, eu gosto disso e tudo. Só que quando a gente começa a importar alguns gestos, né, isso começa a criar na comunidade em geral uma dúvida, se é para fazer assim também, se está certo ou errado. Aí começa a criar na comunidade uma condição que depois começa a não se tornar legal, né? Porque aí o pessoal, aí começa, né? Quem acha que é certo, quem acha que é errado, e aí isso começa a dividir a comunidade em partidos. Não sei se você começa a entender por onde as coisas vão, né? Aí tem aqueles que acham que está certo, tem aqueles que acham que está errado, os que estão errados já começam a ficar com raiva de quem acha que está certo, quem está certo já começa a ficar com raiva de quem está errado, e você começa a perceber como o próprio gesto se perdeu, foi se perdendo, né? Porque aquilo que deveria ser um gesto muito simples, um gesto de que vem do coração, começa a criar uma confusão na comunidade, né? Então a minha orientação é o seguinte: se esse é um gesto comum que você costuma fazer, ou qualquer outra pessoa costuma fazer, pode fazer sem nenhum tipo de problema. Agora, não aconselho, né, e oriento também como pastor, que não se imponha gestos ou se crie gestos e se imponha à comunidade que ela deva, a partir de agora, agir assim, né? Então, se a comunidade, se as pessoas costumam receber a Eucaristia de pé, que elas continuem a receber a Eucaristia de pé, né? Até para que não dê aquela ideia de que receber de um modo ou de outro tem uma diferença, né? Então, isso pode também dar à comunidade a ideia de que, não, quem recebe de joelho
né, é melhor, quem recebe de pé é pecador, né, quem recebe de pé é melhor, quem recebe de joelho é pecador. Não. Então, para evitar essas situações, eu digo assim, eu não proíbo, né, não vejo né, no caso, não vejo a necessidade de proibir, né, mas também, como pastor, oriento que isso não seja algo que se impõe à comunidade, porque não é correto, né? Não é correto. Se a comunidade tem uma disposição, se a comunidade tem um modo, né? Então que ela faça do modo como ela está acostumada a fazer. Só para que a gente entenda um pouco, é um pouco como um abraço da paz, né? No missal romano diz que o presbítero, né, ou o diácono, convida todos a fazerem uma saudação. E lá na rubrica diz assim, que cada um se saúda conforme o costume, né? Então aqui a gente tem o costume de pegar na mão, a gente tem o costume de dar um abraço, né? Em outros lugares, quem tem o costume de dar um beijinho, né, de um lado, quem tem o costume de dar um beijinho de um lado e do outro, né, e tudo mais. Então, também essa forma da comunhão, né? Então, assim, se você me pergunta o meu parecer, eu não proíbo, né, que ninguém faça, né, mas sempre nesta consciência humilde. Não, eu vou fazer porque, não sei, eu achei interessante, encontrei um sentido, quero fazer, né? Mas nunca que se imponha aos outros como forma correta de receber a Sagrada Comunhão, tá? A forma de receber a Sagrada Comunhão em pé é também a forma corriqueira e comum e correta também de se receber a comunhão, certo? Mas vocês não vão ver eu implicando com ninguém porque se ajoelhou, né? Mandando levantar, não, essa coisa não é muito do meu feitio, né? Embora eu tenha já entre né, aqui a paróquia a fama de ser meio carrancudo, né? Mas não sou desse feitio de estar brigando, de estar dizendo levanta, não sei o quê, não. Eu acho que uma pessoa que se ajoelha e comunga normalmente como uma pessoa que vem de pé, né? Acho que são as disposições do coração, certo? Obrigado, Padre, da resposta. Boa noite, Padre. Boa noite. Eu gostaria que o senhor já pontuou isso, né? Sobre fazer o sinal da cruz pós-comunhão, mas eu gostaria que o senhor pontuasse novamente sobre essa questão, né? Principalmente porque é catequese, né? Uhum. E aí, como a diocese hoje está formando todo o povo de Deus, glória a Deus por isso, eu gostaria que o senhor pontuasse, tá certo? A questão é... Sobre o sinal o sinal da cruz pós-comunhão que normalmente todo mundo faz, né? Porque o bispo já pontuou isso também, né? Que não é necessário fazer esse sinal da cruz pós-comunhão. Depois que recebeu a comunhão. Ah, sim. Na verdade, assim, olha, uma coisa que a gente deve começar a educar o nosso povo já falei sobre a recepção da Eucaristia, né, o modo correto de se receber nas mãos, para quem recebe nas mãos. Ter o cuidado de tê-las limpas, né, as mãos limpas, não ter escrito nada nas mãos, né, nem sujas e tudo mais. Se você, porventura, se encontrou numa ocasião em que você, sei lá, escreveu uma coisa na mão e não lembrou, foi para a missa, receba na boca, né, não receba na mão. Receba naquela ocasião, você pode receber na boca, depois lava a mão, na outra missa recebe na mão, sem problema nenhum. Há alguns gestos que eles entraram muito na celebração por uma questão popular, né, da piedade popular, né? Por exemplo, há muitas pessoas, só para que a gente chegue lá onde a Valdenira pontuou, né? Há muitas pessoas que, por exemplo, no momento do sinal da cruz, imaginam, que na hora da proclamação do Evangelho, quando o diácono diz proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus, né? Que a gente faz 3 sinais da cruz, né? Um na fronte, um na boca e um no peito, no coração, né?
muita gente ainda pensa que seja o famoso pelo sinal da Santa Cruz, né? Que hoje quase em dia não se reza muito, né? Aquele sinal, pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, né? Porém, embora seja um sinal similar, muito parecido, ele não é pelo sinal da Santa Cruz, tá? O sinal do Evangelho é uma outra coisa, né? O sinal do Evangelho são 3 cruzes pedindo, primeiro, para que o Senhor nos faça compreender a sua palavra, que será proclamada, para que o Senhor nos faça proclamadores da palavra que foi ouvida, para que o Senhor nos faça viver e guardar no coração a palavra que foi proclamada, né? Por isso se faz 3 sinais da cruz, né? Uma na cabeça, um na boca e um no coração, né? Nesse sentido, não é o pelo sinal, mas é o sinal pedindo ao Senhor que nos dê a graça da compreensão, a graça da proclamação e a graça da vivência, né? De pôr na vida. E aí muitos gestos acabaram entrando, né? Por uma questão popular, foram entrando. E aí muita gente, por exemplo, recebe a Eucaristia, às vezes acho graça porque, né, às vezes está uma fila longa, né? Aí alguém vem, comunga, aí ele comunga, ainda vai ajoelhar, ainda vai fazer o sinal da cruz, depois que ele termina o sinal da cruz, né? Já tinha comungado 3, 4 pessoas, né? Dá para dizer, no momento da comunhão, recebe-se a comunhão e é bom lembrar que a comunhão deve ser consumida diante do ministro. Você recebe, você pega e coloca na boca na frente do ministro, né? Não se deve levar a Eucaristia de modo nenhum para o banco, para comungar no banco. Você recebe a Eucaristia e comunga a Eucaristia no banco. E o gesto de comunhão é esse, é a recepção do alimento, né? No caso do alimento consagrado, do pão consagrado, né? Você recebe e volta para o banco para fazer o seu momento de adoração, o seu momento de oração, né, comum. O sinal da cruz na celebração, ele acontece apenas, né, em dois momentos, ou de forma muito, vamos dizer assim, muito pontual, na oração eucarística número 1, quando somente o sacerdote faz esse sinal sobre ele, né, no momento da oração eucarística. Mas, comumente, o sinal da cruz se faz somente no início da celebração e no fim da celebração, né? É bom lembrar também que o sinal da cruz do final da celebração é uma recepção, né? Por isso a gente não fala o sinal da cruz, a gente apenas faz o gesto no final. Quem fala é o padre, né? É ele quem está dizendo: abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Você faz apenas o sinal, sem falar nada, né? É ele que está dizendo que está abençoando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Nós fazemos simplesmente o sinal, certo? Não sei se era isso, ficou claro, Valdenira? Sim, padre, ficou sim, só essas orientações. Certo, isso. Gostei muito que o senhor falou, né, a nós, quanto catequista, né, falo assim, quanto catequista, o Bruno colocou assim, eu sempre falo isso para eles, a gente tem que mostrar a forma correta, como se o senhor falou, não impor certas situações, né, certos gestos para os nossos catequizandos, né? Então, sobre essa consciência, para que a gente possa ter quanto catequista. Ensinar Isso. É a forma correta para eles. Porque, de fato, é isso. Se a gente for ver no missal, os gestos, né? Cada gesto que a gente faz na missa, eles já estão postos lá. Mas também cada conferência pode estar orientando. Isso. E também na nossa diocese em particular também tem. Sim. O bispo é naquilo é como no civil, né? Naquilo que o direito canônico não rege e a conferência episcopal também não, né? O bispo, naquilo que se omite, seja
a sé apostólica, seja a conferência episcopal, o bispo na sua diocese pode delegar, né? Tem autoridade para isso. Sim. Tem outras perguntas? Tem? A última? Tem gente que faz sinal da cruz na hora que dá oferta ou dízimo. É correto? Como eu falei, né? A pergunta é assim: tem gente que faz o sinal da cruz quando vai dar a oferta, né? Quando vai dar o dízimo. É aquilo que eu falei, né? É muito vamos dizer assim, do cotidiano das pessoas que elas acabaram levando para dentro da celebração, né? Não há uma necessidade, mas também não é uma falta grave, né? Não é uma coisa que a gente, né? Meu Deus do céu, é um erro gravíssimo, né? Mas assim, pelo fato das pessoas não terem tido orientações, não terem tido, né, formações e tudo, e não sei o quê, foi aquilo que veio da vivência popular e que acabou entrando dentro da celebração, né, da celebração eucarística. Mas que a gente, aqui e acolá, com muita docilidade, com muita caridade, a gente pode ir corrigindo, né? Não é aquela correção que a gente chega, né, logo lá no microfone, esculhamba logo com todo mundo, né, diz que todo mundo está errado. Não, isso daqui, senão falta a caridade, né? Não pode. A verdade sem a caridade não serve para muita coisa não, né? Ou quase para nada. Mas aí a gente vai educando, vai dizendo, né? Vai, por exemplo, as crianças na catequese, vai dizendo que não tem a necessidade, né? Porque antigamente a gente passava, toda a vida que a gente tinha que passar na frente da igreja, do cemitério, de tudo, a gente tinha que fazer sempre o sinal da cruz, né? Então ficou aquilo na nossa cabeça, que também dentro da celebração eucarística, todas as vezes que a gente tem que ir, passar ali na frente, a gente tem que fazer o sinal da cruz, né? Mas não há necessidade, claro, não há necessidade, no entanto, também não é uma causa e uma falta grave, certo? É correto dizer amém no final da oração do Pai Nosso? Tá, a gente vai chegar lá. O Pai Nosso já está no rito de comunhão, né? Tu já está querendo terminar a missa, cruz. Mas aí eu vou falar, né? Ainda vai demorar para a gente chegar lá no Pai Nosso, mas já respondo, né? Não, o Pai Nosso da liturgia, né? O Pai Nosso da missa não tem amém. Tem duas formas, é porque a gente não está acostumado, né, Rosiane? Rosiane, né, Rosiane? A gente não está acostumado muito com expressões diferentes do amém. Mas há duas expressões que podem concluir uma oração, né? Inclusive, ela aparece na oração do Pai Nosso, né? O Pai Nosso, na liturgia, ele não é concluído com o amém tradicional que a gente costuma falar. Mas ele é concluído com uma outra oração que diz: vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Era também uma conclusão de oração que os cristãos usavam, né? E que a gente costuma usar, mas não com tanto costume assim. A gente acha que é uma outra oração. Na verdade, essa expressão, vosso é o reino, o poder e a glória para sempre, é o fechamento de uma oração. Por isso, só para explicar, o Pai Nosso, na celebração eucarística, ele começa com o convite, né? O padre convida para rezar o Pai Nosso. Então, a gente começa a oração do Pai Nosso, mas ele não se conclui. A gente reza com toda a comunidade, mas livrai-nos do mal. E o padre sozinho continua a oração. Ele faz um incremento na oração, ele acrescenta na oração. Por isso a oração não acabou, ela continua. Embora seja só o padre que reze, mas ainda continua a oração, que é aquela parte que o padre diz, né? Mas livrai-nos do mal, amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. Você tem que imaginar essa oração que o padre faz como continuação do Pai Nosso, né? Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. E aí sim a Assembleia conclui. Em vez de amém, conclui dizendo: vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Aí se concluiu toda a parte do Pai Nosso.
celebração da palavra não é celebrante, mas sim presidente. Como é? A nomenclatura correta para a Santa Missa ou celebração da palavra não é celebrante, mas sim presidente. Isso, presidente, é aquele que preside a celebração. Aqui a distinção é só de funções, certo? Por isso que se diz o presidente da celebração. A distinção é só com relação às funções, tá? Gente, a gente já vai, porque a gente está muito tarde já, né? A gente já deveria ter terminado, mas eu agradeço a participação de cada um de vocês. Na próxima quinta-feira nós nos encontramos no mesmo horário. Se tiver dúvidas, alguma coisa, a gente vai tentando responder ao longo do tempo e vamos tentar também concluir sempre no tempo que a gente se propôs, né? Vamos nos confiar a graça e a proteção da Virgem Maria, nossa Mãe Santíssima, que ela nos ajude, portanto, a viver cada vez melhor o mistério que nós celebramos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Uma boa noite para todos, bom descanso, uma noite abençoada, viu? Tchau, tchau. Tchau.